Capítulo 6. Percepção e tomada de decisão individual. Percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. O comportamento das pessoas baseia-se em sua percepção da realidade em si. O mundo importante para o comportamento é o mundo na forma em que é percebido. Fatores no observador: atitudes, motivação, interesses, experiências, expectativas. Fatores no alvo: novidade, movimento, sons, tamanho, cenário, proximidade e semelhança. Fatores na situação: momento, ambiente de trabalho, ambiente social. Teoria da atribuição. Observando, tentamos determinar se a causa é interna ou externa. Fatores: diferenciação, consenso, consistência. Consenso: respostas semelhantes a uma determinada situação. Diferenciação: mostrar ou não comportamentos diferentes em situações diversas. Consistência: quando a pessoa reage sempre da mesma forma. Erro fundamental da atribuição: subestimar a influência dos fatores externos e superestimar a influência do interno. Viés da autoconveniência: tendência de os indivíduos atribuírem o próprio sucesso a fatores internos e colocarem a culpa do fracasso nos externos. Simplificação no julgamento das outras pessoas. Percepção seletiva: as pessoas interpretam seletivamente o que vem, com base em seus próprios interesses, experiências passadas e atitudes. Efeito halo: construção de uma impressão geral de alguém com base em uma única característica. Efeito contraste: tendência de comparar as características de um indivíduo com as de outras pessoas. Estereotipagem: julgamento de uma pessoa com base na percepção do grupo do qual essa faz parte. Aplicações nas organizações. Entrevista de seleção: vieses de percepção afetam a precisão dos julgamentos dos candidatos. Expectativas sobre o desempenho. Profecia autorrealizável ou efeito Pigmaleão: situação em que uma percepção distorcida de uma pessoa faz que o comportamento da outra seja coerente com essa percepção. Avaliação do desempenho: a avaliação do desempenho representa um julgamento quase sempre subjetivo do trabalho do funcionário. Ligação entre percepção e tomada de decisão individual. Decisão: escolha que se faz entre duas ou mais alternativas. Problema: uma discrepância entre o estado atual das coisas e o estado desejável. Tomando decisões nas organizações. Racional: refere-se à pessoa que faz escolhas consistentes para maximizar o valor dentro de limitações específicas. Modelo racional de tomada de decisões: um modelo que descreve como os indivíduos devem se comportar para maximizar determinados resultados. Passos do modelo racional de tomada de decisão: 1. Definir o problema. 2. Identificar critérios para a decisão. 3. Atribuir pesos específicos a cada um desses critérios. 4. Desenvolver alternativas. 5. Analisar as alternativas. 6. Escolher as melhores alternativas. Racionalidade limitada: processo de tomar decisões construindo modelos simplificados que extraem os aspectos essenciais do problema sem capturar a sua complexidade. Tomar decisão intuitiva: processo cognitivo inconsciente gerado pelas experiências vividas. Erros e vieses mais comuns nas tomadas de decisões. Excesso de confiança: acreditar demasiadamente na própria capacidade. Viés de ancoragem: tendência de se fixar em uma informação inicial e ter dificuldade de se ajustar às informações superiores. Evidência confirmadora: percepção seletiva: buscar informações que comprovam nossas escolhas anteriores, desprezando as que a contestam. Viés de disponibilidade: a tendência de julgar as coisas somente com base nas informações mais disponíveis. Escala de comprometimento: apego de uma decisão anterior, mesmo sabendo que foi um erro. Erro de aleatoriedade: tendência em acreditar que se pode prever resultados de eventos aleatórios. Aversão ao risco:
Medo de arriscar, preferindo um ganho certo de quantidade moderada do que um resultado arriscado, mesmo com uma compensação melhor. Compreensão tardia. Tendência de acharmos que sabíamos antecipadamente o resultado de um evento depois dele ter ocorrido. Influências na tomada de decisões. Diferenças individuais e restrições organizacionais. Caracteriza-se pela racionalidade limitada, pelos erros e vieses comuns ao processo decisório e pelo uso de intuição. Personalidade. Influencia diretamente nas tomadas de decisões. Gênero. Mulheres tendem a exagerar na análise dos problemas, levando à dificuldade de resolução dos mesmos. Habilidade mental. Tende-se a pensar que pessoas com maior habilidade mental têm menor propensão ao erro, porém elas também são vítimas da ancoragem, excesso de confiança e escalada de comprometimento. Restrições organizacionais. A própria organização apresenta limites para as decisões. Avaliação do desempenho. O modo como os funcionários tomam decisões é influenciado pelos critérios pelos quais eles são avaliados. Sistemas de recompensa. Influencia os tomadores de decisão a lhes sugerir quais escolhas são preferíveis em matéria de resultado pessoal. Regulamentação formal. Ações dos funcionários devem seguir ordens explícitas da organização. A ética no processo decisório. Utilitarismo, no qual as decisões são tomadas apenas em função dos seus resultados ou consequências. Tomar decisões coerentes. Decisões que respeitem direitos fundamentais como o direito à privacidade e à liberdade de expressão. Estabelecer e fazer cumprir regras justas. Esse critério é para assegurar que exista justiça ou uma distribuição equitativa de custos e benefícios. A criatividade na tomada de decisões. A criatividade é importante no processo de tomada de decisões, porque permite que quem as toma avalie e compreenda melhor o problema, inclusive percebendo aspectos que os outros não conseguem ver. Os 3 componentes da criatividade: perícia, motivação pela tarefa, pensamento criativo. Implicações globais. Atribuições. As culturas diferem na orientação do tempo, na importância que colocam na racionalidade, em sua crença na habilidade das pessoas de resolver os problemas. Ética e cultura nacional. Princípios éticos para os tomadores de decisão que reflitam as normas culturais locais só necessários para sustentar altos padrões e conseguir práticas consistentes.